Amém, gente? 1 Reis capítulo 18, versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Enquanto uns estão em busca de comida e de bebida, alguém está no cume de um monte. Alguém está preocupado com o reino de Deus. Alguém está preocupado com a presença divina do Senhor. E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Enquanto o profeta orava, ele disse ao seu moço: sobe agora para a banda do mar. E olha, e ele disse: eu olhei, mas não vi nada. E o profeta disse ao seu moço assim: não desista. Volte lá no mínimo 7 vezes. Olha para quem está ao seu lado, diga assim: não desista na primeira. Diga para ele: nem na segunda. Fala: nem na terceira. Aí alguém já disse assim: já cansei. Diga ele: nem na quarta. Alguém já disse: não aguento mais. Diga ele: nem na quinta. Alguém disse: não suporto mais. Diga ele: nem na sexta. Alguém disse: quero abandonar. Diga ele: nem na sétima. Fala para esse irmão, para essa irmã, fala assim: se na sétima não der, fala: desista, mas não desista da vontade de Deus. Torne para lá 7 vezes. É porque às vezes, irmãos, Deus está querendo que nós, há momentos que nós precisamos desistir da nossa vontade. E nós não estamos entendendo. O moço que andava, não era porque andava com o profeta, era profeta. Não é porque andamos com crentes que seremos crentes. Não é porque andamos com pessoas espirituais nos tornaremos espirituais, uma vez que é melhor andar com pessoas espirituais do que com pessoas o quê? Carnais, sim ou não? Torne lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Aleluia. Para quem não estava vendo nada, agora está vendo alguma coisa, amém? Quando é que nós não encontramos nem uma pequena nuvem? Quando os nossos olhos não estão no alto mais. Aí você só encontra na terra cupim, patrola, problema, cerca. Veja uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com chuvas, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aqui é um vale. A região do Armagedon está em Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Olha para mim. Esse texto de 1 Reis, capítulo 18, ele fala
da história quando Elias vai enfrentar todos os profetas de Baal, enfrentar os profetas e seus Baalins, seus deuses. Queridos, a Bíblia narra a história deste profeta, este homem de Deus, em um tempo em que os profetas e o povo de Deus estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo dizimados. Elias vai à presença deste rei chamado Acabe, o homem que foi levantado para ser príncipe, o homem que recebeu a herança do trono, um homem de linhagem monárquica. Acabe, escute isso, foi chamado para ser um príncipe da nação de Israel. Tinha suas raízes em Davi. Este príncipe foi escolhido para ser rei, para que governasse a nação de Israel. Escute isso, com base nos princípios da palavra. Vou repetir: um homem separado, escolhido, para governar a nação mais poderosa da terra. A nação mais poderosa da terra, a nação que Deus escolheu, governada por reis com base nos mandamentos da lei mosaica, da Torá. A constituição desta nação era a Torá, a palavra de Deus. Todo rei levantado para o propósito de governar, que esteve alinhado aos mandamentos, ele foi bem sucedido. Por isso, neste tempo em que o Senhor vai avivar a nação brasileira, em meio a um caos, em meio a ataques tão horríveis contra a família e os principais montes sociais, neste avivamento serão prósperos todos os homens, mulheres, jovens que estarão alinhados à palavra de Deus. Eu vou repetir, irmãos. Cindy Jacobs acaba de liberar uma profecia sobre o Brasil, e ela diz: eu olho para o mapa mundial e eu vejo o Brasil sendo poderosamente avivado, como a primeira nação sendo totalmente avivada pelo Senhor. Esta nação, que se chama Brasil, será avivada, e avivamento e restauração econômica andarão juntos. Mas estarão juntos redentivamente avivamento e restauração econômica aqueles que estão permanecendo fiéis à palavra de Deus. Em um tempo em que profetas são procurados para serem mortos. Quem se lembra quantos mil profetas Deus escondeu nesse tempo? Alguém se lembra? Quem se lembra? Alguém lembra? Alguém se lembra? Quantos mil profetas o Senhor escondeu? Quantos mil profetas estavam escondidos? Muito bem, irmã Leandro, 7.000 profetas. Os profetas, eles
acessavam a presença do rei. Para fazer o quê? Não era para negociar os seus votos, seus rebanhos. Eles chegavam diante desses reis de Israel para dizer: assim diz o Senhor. Eles eram levados aos reis para trazerem para a terra dos reis. Escute isso: para trazerem para o palácio dos reis, para trazerem para a casa dos reis aquilo que estava vindo da casa do Rei Supremo. O que temos levado para dentro das nossas casas tem sido extraído do Rei Supremo. O que temos levado para dentro das nossas famílias, o que temos levado para dentro das nossas estruturas, projetos, empresas, tem a ver com o que Deus está falando. Havia 7.000 profetas, bendito seja Deus, amém? Irmão, você imagina 7.000 profetas orando. Tem profeta que fala assim: para um pouco, agora é minha vez de profetizar. 7.000 profetas orando por uma nação, orando por um povo. Meu Deus, que avivamento, que coisa linda. 7.000 profetas entendendo o que Deus queria fazer naquele tempo. Só que não, eles estavam escondidos. Ei, 7.000 profetas escondidos é o mesmo que não ter 7.000 profetas. Ei crente, 7.000 profetas é o mesmo que não ter 7.000 profetas. 7.000 profetas escondidos é o mesmo que não ter 7.000 profetas. Irmão, enquanto você vive escondido, é o mesmo que você não existir. O silêncio diz alguma coisa? Irmão, quem está aí? Amém. O silêncio diz alguma coisa? Uma geração de crente escondido numa cidade, escondido dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro das nossas estruturas, é o mesmo que não ter uma multidão de crentes dentro de uma cidade. Mas enquanto há 7.000 profetas escondidos, ainda há alguém que tem coragem de chegar na presença do rei. E naquele tempo, o rei Acabe, escute, o rei Acabe edificou algo no vale de Jezreel tremendo. Existia uma fonte de água. Sabe o que Acabe fez? Colocou o exército dele para ir jogando pedra em volta da fonte. Sabe o que aquelas pedras se transformaram? Numa grande montanha. De longe você vê a montanha de Acabe. Aí você entra pelas escadarias, vai descendo, vai até a fonte guardada. Acabe foi chamado para um propósito específico. Quem aqui tem um chamado de um propósito específico nessa terra? Diga amém. Quem tem certeza que Deus chamou para algo? Deus chama Acabe. Acabe, eu acredito em você. Acabe, eu confio em você. Acabe, eu vou pegar algo que eu amo, algo que eu desejei erguer na terra, a minha nação de Israel, e tu, Acabe, governará os filhos de Israel. Deus pega Acabe, coloca Acabe no governo de Israel. Acabe começa a governar Israel. Acabe prepara Israel para uma caminhada. Queridos, mas em um determinado momento, eu acredito que o poder daquela estrutura mexe com a cabeça de Acabe, e Acabe então quebra um princípio da Torá, Acabe quebra um princípio da palavra de Deus, e sabedores nós somos que todo princípio que eu e você quebramos hoje, ele vai nos quebrar amanhã. Aquilo que quebramos da palavra é o que vai quebrar o nosso destino amanhã.
Nós estamos também vivendo um caos de princípio. A teologia da graça que estão pregando aí está corrompendo os princípios estabelecidos pela palavra. Quer uma prova? Leia o capítulo de Judas hoje mesmo na tua casa. Leia Judas. Só tem um capítulo. Leia Judas. Para você ver o que os homens deste tempo estão fazendo com a mensagem da graça. Com a mensagem da cruz do Calvário. Onde não precisamos negar a nós mesmos. Onde estamos vivendo o Evangelho segundo a nossa vontade. Acabe recebeu de Deus o chamado, mas na palavra a qual Acabe deveria preparar para ser a base do reinado dele. Acabe quebra a base. Deus havia ordenado à nação de Israel, havia um mandamento: quando vocês entrarem na terra que eu vos darei, quando vocês entrarem na terra da promessa, quando vocês entrarem no lugar onde eu tenho falado que vocês entrarão, fique por estabelecido que os homens não se casem com mulheres estrangeiras, e nem as mulheres estrangeiras com homens estrangeiros. Mulheres israelitas com homens estrangeiros, homens israelitas com mulheres estrangeiras. É mandamento, está na Bíblia. Vou repetir para você, é mandamento, está na Bíblia. Enquanto Acabe está governando de forma profética, alinhada com a palavra de Deus, Acabe está prosperando. Acabe então quebra um princípio estabelecido na palavra. E Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher que veio da raiz da casa dos Baalins. Jezabel é uma mulher que veio possuída, governada por uma potestade daquele tempo. Um principado alinhava Jezabel à vontade dele. Acabe se casa com Jezabel, com uma mulher estrangeira, com uma mulher que servia a Baal. Sabe o que significa Baal, irmão? Ele é o Senhor. Senhor com letras minúsculas. Porque com letras maiúsculas só há um Adonai. Eu sou Adonai, eu sou o Senhor, eu sou Adonai, eu sou o Senhor. Deus levanta um homem chamado Eliahu. Elias, homem que não tinha terno, homem que não tinha, os apetrechos de Elias era bem diferente, era roupa de peles feitas de pele de carneiro, couro de carneiro. Elias era um homem cuja barba era tão grande, um homem crescido no deserto. Jezabel começa a oferecer banquetes e a matar profetas naquele tempo. A guerra aqui não é contra Jezabel, é contra o espírito influenciador que opera na vida de Jezabel. O espírito que amarra profetas, o espírito que amordaça profetas, o espírito que cerra a palavra profética dos profetas, o espírito que aprisiona profetas, um princípio, um principado que persegue aqueles que foram chamados para um propósito, mas não conseguem se alinhar a este propósito, porque se transformaram em iscas de Jezabel. E este espírito de Jezabel então começa a calar a nação de Israel. Olha para mim, irmão,
este espírito de Jezabel começa a calar a voz profética da nação. Abra os ouvidos do seu entendimento. O espírito de Jezabel, esse principado, começa a calar a voz profética de uma nação. E se a voz profética da nação se calar, a nação não se alinha à palavra. O silêncio profético da nossa família, o silêncio profético nas ruas de uma cidade, tem a ver com o domínio de Jezabel. Em vez de uma palavra profética, a murmuração. Em vez de uma profecia, a reclamação. Em vez da alegria, o desgosto. Em vez da adoração, o pranto. Jezabel está no poder. Quando Jezabel assume, escute isso, que aqui agora eu vou entrar na palavra e terminar. Quando Jezabel assume o seu lugar na mesa de Acabe, a primeira coisa que Jezabel tira daquele reinado foi a celebração das 3 festas mais importantes da nação de Israel. Jezabel cancela a celebração da Páscoa. Jezabel cancela por decreto. Jefferson emitiu um decreto para a nação. A partir de hoje não haverá celebração de Páscoa. A partir de hoje não haverá celebração de Pentecoste nesta terra. E a partir de hoje, ninguém mais celebrará o Adonai, aquele que é chamado de Eu Sou o Senhor no deserto. A partir de hoje não haverá mais Sucot, não haverá mais tabernáculos. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos não será mais por decreto celebrado nesta nação. E o que nós vamos celebrar? Vamos celebrar a festa de aniversário. Vamos celebrar festa de Natal. Vamos celebrar a festa de Ano Novo. Quem mais, irmão? Só pra gente. Um monte de festa aí. Junina. Olha o pai da moça. Se Bolsonaro foi eleito, o pai da moça estará de fuzil nas festas juninas. Deixa eu falar, irmãos. Vamos celebrar a festa junina. Vamos celebrar o coelho da Páscoa. E quem diz que coelho bota ovo, irmãos? É um suicídio. É muito desproporcional um coelho e o ovo, irmãos. E os decretos de influência começam a ser entronizados na nação de Israel. Ei, queridos, será que isso não tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo? Onde tudo aquilo que é bíblico deixou de ser cumprido, onde tudo aquilo que é bíblico deixou de ser celebrado, nós abandonamos as festas do Senhor e passamos a fazer festas para nós mesmos. A partir de hoje, por decreto sancionado, necessitado não come na terra de Israel, vai comer em outra nação. Acabe quebra um princípio, Acabe quebra um mandamento. Jezabel começa então a modelar a sociedade na perspectiva da cultura na qual ela foi gerada. Há anos estamos sofrendo por este principado que se estabeleceu sobre o Brasil com seus tentáculos, amarrando o Brasil, amarrando a vida dos brasileiros. Ficamos conhecidos no mundo inteiro como o país do carnaval, gente. Somos conhecidos lá fora como a terra da mulata, da mulher bonita.
nação do futebol. Agora estamos sendo conhecidos como uma nação dominada por milícias. Nos maiores jornais do mundo, conhecidos como a nação da maior corrupção da terra. Nós precisamos voltar para Jesus, irmãos. Vou repetir, nós precisamos fazer uma volta para Jesus. Precisamos levar a igreja de volta para Jesus. Porque ainda tem profeta vivo neste país, ainda tem alguém que não se escondeu, ainda há alguém que não tem medo de Jezabel. Ainda tem alguém que tem coragem de chegar na presença de Acabe e dizer: a partir de hoje só vai chover, segundo a minha palavra. Ainda tem homem de Deus nesta nação. Como que é? Não vai chover. O que você está falando? Não vai chover até que eu determine que a chuva caia. Irmão, olha para mim. Para de achar que Deus tem que fazer tudo por você, se você não se alinha profeticamente. Não foi Deus que falou que não ia chover. Foi quem? Foi quem? Olha para quem está do seu lado, diga: age, irmão. Nossa, tem gente que não entendeu. Acorda ele, derruba ele dessa cadeira, fala: age. E ageu. Fala para ele: toma uma decisão. Desse jeito ele não decide. Determina para ele romper, fala: toma uma decisão. Fala para ele: faça alguma coisa. Mas faça profeticamente, alinhado com a palavra de Deus. Diga a ele: alinhado com a palavra de Deus. O que você determinar será feito em nome de Jesus, porque ainda há alguém de essência nesta terra, há profetas nessa cidade, ainda há igreja neste país. Elias chega, não vai chover, e está escrito: por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. A chuva não caiu na casa de Elias também. Tem profeta folgado. Ele quer que não chove no Brasil, mas chove na casa dele. Vai ficar: aqui na minha casa chove. Aqui tem Deus. Esse não é o profeta da graça, irmão. O profeta da graça sabe que quando ele determina se não vai chover, não vai chover. Mas ele não vai também ser visitado pela chuva. Queridão, Elias disse: não vai chover. Do jeito que eu estou dizendo vai acontecer. Irmão, sabe o que aconteceu? Não choveu. Deus pega Elias, envia Elias para o deserto. Elias vai para o deserto com a sua roupa de profeta e o seu manto de profeta. Elias fica no deserto. O que Elias foi fazer no deserto? Foi engrossar o manto, irmão, com poeira do deserto. Ele entrou no deserto, Zé, com o manto limpinho. Mas quando ele saiu do deserto, o manto dele estava engrossado da areia do deserto. Deus tinha que purificar o profeta também. Deus tinha que continuar mantendo a pureza do profeta. Então, queridos, o manto tinha que engrossar no deserto. Mas no deserto o Senhor disse: eu prepararei estruturas que vai te sustentar. Deus falou para Elias: Elias, vai para o deserto e liga no iFood. Todo dia o iFood vai levar a comidinha para você. Deus manda Elias para o Querite, onde havia um ribeiro de água. E todos os dias, corvos trazia a picanha de Elias.
Se Deus usou corvos para sustentar um profeta no meio de um deserto, o que Ele não é capaz de fazer nessa época para sustentar o seu destino? Os primeiros corvos encontrados naquela região não eram totalmente preto, Gabriel. Aqueles corvos que são totalmente pretos é apenas uma das raças de corvo que há no deserto. Os estudiosos da Bíblia dizem que os corvos que alimentavam Elias eram aqueles com capa preta do peito branco. Quando você chega numa churrascaria, onde você vai pagar o almoço hoje no dia das eleições, por irmão que está do seu lado, como que vem o garçom, irmão? Será que você está entendendo alguma coisa? Deus prepara garçons para sustentar os profetas no meio do deserto. 3 anos e meio não choveu na terra da idolatria. Porque o profeta disse, só vai chover quando eu liberar uma palavra. Um dia, Elias sai da caverna, porque o manto de Elias estava preparado para a próxima estação. Irmão, olha para mim. São nos desertos que Ele engrossa o manto. No deserto, querido, a provisão. Deserto não é lugar de parar e nem de morrer. Deserto é lugar de atravessar. Eu quero te dizer que no deserto há zelo. No deserto há provisão. Quem determina o tempo que você vai estar no deserto é você mesmo. Cada princípio que você quebra é uma estação a mais que é preciso permanecer no deserto. Olha para mim, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Ou é 3, 4, peraí. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Eu vou ler de novo. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmos mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre com o teu ministério. A Bíblia diz que chegaria tempo em que nós não suportaríamos a sã doutrina. A palavra doutrina em hebraico é ensino. Ensino de aplicação. Vou repetir, queridos. Está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia que chegaria tempo que eu e você, se nós não vigiarmos, nós não suportaremos a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? O ensino da palavra, os mandamentos da palavra de Deus. E a Bíblia diz em outro texto que nós seríamos, quem não suportar a sã doutrina, serão homens avarentos, gananciosos, amantes de si mesmos. Sabe o que fez 7.000 profetas se esconderem, não suportar a sã doutrina? Nessa manhã eu quero te dizer, em nome de Jesus, fica firme na palavra de Deus. Cumpra com a palavra de Deus, seja fiel à palavra de Deus. Porque com chuva ou sem chuva, o zelo do Pai estará sobre a sua vida. Com deserto ou sem deserto, Ele cuidará do seu destino.
com crise ou sem crise, você estará guardada nas mãos do Senhor, você estará protegido por Ele, com dificuldade ou sem dificuldade, você estará guardado em Deus, e Ele fará você avançar, mesmo no tempo da dificuldade. Mas chegou um dia, era festa. Irmãos, nós temos que entender o alinhamento de algumas coisas. Jezabel promovia uma festa a Baal, uma vez no ano. Uma festa de 7 dias. Havia uma estátua de Baal no centro de um altar. De um lado, trono de Acabe, do outro lado, trono de Jezabel. E durante 24 horas eles comiam, bebiam e tinham todos os tipos de relações sexuais. E sabe como eles terminavam essas relações? Com defuntos. Porque quando nós estamos desalinhados da palavra de Deus, um abismo sempre puxará outro abismo. E com estruturas vivas ou estruturas mortas, a cegueira nivela todas do mesmo jeito. Nesse tempo, Deus levanta Elias no caos, num dos momentos mais terríveis da nação de Israel. Eu quero dizer aos queridos, com todo respeito, isso pode estar sendo gravado. Se o PT ganhar, a questão não é um partido, entenda, a questão não é um partido. Há um principado que foi estabelecido através dessa estrutura, um principado comunista. Você pode amar o PT, não tem problema. Meu problema não é o PT, é um principado que está governando essa estrutura. O homem que estará no governo da educação desta nação se chama Jean Williams. Jean Willis. Você já deve estar sabendo o que será implantado dentro das nossas escolas, né? E ele já deixou bem claro: pastor que não casar homem com homem, mulher com mulher, será preso. Eu vou ser preso, irmãos, se o PT for eleito. Eu não vou descumprir com a palavra de Deus. Nós precisamos suportar essa doutrina até o final. Porque o que nos faz quebrar os mandamentos é a falta do amor. Nós vamos deixando de amar de forma redentiva. Mandamento e não mandamento para nós é a mesma coisa. Irmãos, matar na lei era pecado? Não. Era ou não? Era? Que mais? Roubar na lei era pecado? Não, peraí. Matar na lei era pecado? E na graça? Roubar na lei era pecado? E na graça? Adultério na lei era pecado? E na graça? Não, piorou. Piorou. A Bíblia diz: se um homem olhar para uma mulher e desejar ela, ele já está em adultério. Um homem, é ou não é? Mas e a mulher que atrai o olhar de milhares de homens? Ah, tá. Então na graça é pior do que a lei, o adultério ou não? É pior, não é? Guardar o sábado na lei era pecado. Não. Não guardar o sábado era pecado? Porque diminuiu, gente. Não guardar o sábado era pecado? E na graça? Não, mas tem 30 anos que eu trabalho e eu não descanso, porque eu sou fera. Você vai morrer, fera. Eu não tenho tempo, você está morrendo, fera. O dia que se você estiver lá naquela UTI, o doutor Igor olhando e falando assim: bicho, não tem jeito mais não.
Aí nós vamos ter que orar e falar assim: Deus, leva ele para o descanso. O problema dele é não descansar, é não parar. A diferença, irmãos, que na graça, o guardar o sábado não pode ser religioso. Porque o sábado era guardado para adorar o Senhor e não para guardar o dia. Guardar o dia é religião. Tem gente que está guardando domingo. Nós nem sabemos onde está, que tem muito tempo que ele não aparece na igreja. Eles guardam tão bem escondido, irmão, ele não sabe onde vai parar. Hã? Gente, aonde que estão os irmãos que guardou tanto domingo? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, se você não precisa de dinheiro para parar e descansar, e dizer nesse dia do descanso: bendito seja o Senhor, que me dá a oportunidade de descansar no sábado, não, que me dá a oportunidade de descansar nele, porque o meu descanso vem do Senhor. Para, irmão, para tudo, para um dia da semana e descansa nele. Na época da lei, casar com mulher estrangeira era pecado. E na graça? Porque a Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. Não andam juntos. O que mais? Tem 603 mandamentos, lembra de mais? Meu Deus, olha isso. Honrar pai e mãe na lei era preciso. E na graça? Irmãos, isso é sério, hein? Não na graça, não, na graça. Ei, filho, olha para mim, só os filhos. Engraçadinho, hein, bem, você? É o que, obreira? Tá rindo ali, nem sabe. Então vamos fazer o seguinte: filhos de pai e mãe vivos, tomara que Jeová arranque um pedacinho de sua língua. Para de chamar sua mãe de você, irmão. Seu pai de você, porque você, falta de respeito é essa. Você está reduzindo seus dias, você vai morrer antes do tempo, irmão. Que isso, bispo? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você vai dormir, bonitona? Ô bonitão, você pede bênção para o papai e a mamãe? Não, tem que pedir bênção. Tem que pedir até para o bispo, rapaz. Irmãos, que falta de desonra é essa? Filho que trata pai e mãe de você, rapaz. De igual para igual. E está querendo viver muito. Está querendo prosperar. Onde você vai prosperar? E aí, velho? Véi? Véi? Deixa eu ver se me chamar de véi, que vai ver. Olha o tanto de vara aqui nessa área. Irmãos, uma falta de respeito. Na graça pode maltratar pai e mãe. Desonrar pai e mãe. Quando seu pai diz não, o que você diz para ele? Nem, você não sabe de nada. A fiarada gosta do sim, mas e do não? Não. Não. Um dia eu queria ir para a pecuária com os amigos. Falei: mamãe, deixa eu ir para a pecuária. Ela falou: não. Mas por quê? Eu quebro seus dentes. Eu já entendi. Ficar um ano tomando só sopa. Irmãos, ei, tem mãe que não pode falar alto dentro de casa, porque atrapalha o filho. Não, eu não posso fazer isso porque meu filho... Irmão, faz. E se ele achar ruim, coloque ele no lugar dele. Você tem autoridade para isso.
Nós não vamos deixar de ser pais, não vamos deixar de ser mães. É por isso que o nosso país está nessa orfandade como está. As escolas, ei pai, vou te dar um coro, rapaz. Irmão, em nome de Jesus, na reunião de pais dos seus filhos, deixa de ser frouxo, irmão, vai na reunião. Tu é pai, rapaz. Você chega lá, né, Halil? Eu e o Halil tinha 500 mães, eu e o Halil. E eu falava assim, Halil, sabe o que você está pensando que nós dois juntos? Só dava eu e o Halil. Nós ficava tão assim, como você fala que os dois O que é os dois? Não, eu não tenho tempo. Irmão, você não tem tempo para ir na reunião de pais, pegar o boletim do seu filho. Aí as bombas chegam, você quer dar um corneiro, que esse menino é preguiçoso. A preguiça está no pai, irmão. O pai é tão preguiçoso que não vai na reunião de pais. Deus está falando com alguém, irmãos? Irmã, amanhã nós estaremos casando os filhos aqui no altar, não estaremos? Não é, Gabriel? Quem concorda, diga aleluia. Estaremos entregando com santidade no altar, irmãos. Amém. Ô irmã, ensina a sua filha a fazer as coisas de casa. Arrozinho branquinho. Senão essa geração vai morrer de diabetes. Não, tadinha, ela tem só que estudar. Uai, mas tudo bem, ela tem que estudar mesmo, mas nunca vai ser dona de casa. Quer ver uma coisa dos maridão? Os maridões. Qual é a melhor comida do mundo? É a da esposa. Hã? Eu que não falo, vai não ver, né? A bispa sempre me acorda com café da manhã, irmão. Ô, irmã, mas pode ser 7h30, não precisa ser 7 horas no sábado também não, irmão. Aí acorda 5h30, aquele cafezão que é a coisa mais linda, ser meio baleado assim, né? Bem, fiz esse café para você. Rapaz, mas o cara sente macho mesmo. O cara sente 01 na hora. Aí você pergunta, bem, quantas horas? É 5h30 da manhã. Jesus, eu quero te agradecer por esse café, Jesus. Nesse horário tão... Aí depois você toma um café, bem, não podia ser assim meia hora mais tarde, não. Ah, não, eu acordei e não queria ficar sozinha mais. Honrar pai e mãe prolonga os dias. Presta atenção, honrar pai e mãe prolonga os dias. Na lei, sim ou não? E na graça? E por que tem uma geração que está morrendo cedo demais? Tem gente que não quer ajudar a cuidar de pai e mãe, quer ser próspero. Quando você não investe o seu dinheiro no que é princípio, você pode ter certeza que você vai investir na quebra de princípio. Ser santo na época da lei era preciso? Espera aí, irmão. Era preciso ser santo? E na graça? Não. Jesus já pagou o preço. Mas, irmão, então na graça não tem que morrer também mais não. Jesus já morreu. Presta atenção nisso. Então você não tem que morrer e ser devolvido para a terra mais. Você precisa viver eternamente na graça. Esticadinho, arrumadinho.
Tonho. É porque às vezes a gente encontra né, assim, de vez em quando, uns dias assim. Pode ser, irmã? Pode. Paz. Você olha, a irmã está assim para cima. Rapaz, eu cheguei em São Paulo, a pastorada lá, tudo assim, Gedol. Falei, o que está acontecendo com esse povo, bem? Eu fiquei olhando para ele assim. Pastor, o que está acontecendo? Está acontecendo o quê, bispo? Eu falei, eu estou vendo um negócio diferente aí. Tá vendo nada não, rapaz? Tô vendo. Tô vendo. Rapaz, tudo assim, ó. Esticadinho, pastorada, tudo arrumadinho. Rapaz, carinha de 20 aninhos. O pastor Jorge olhou para mim e falou assim, vou levar o senhor para fazer lá. Eu falei, eu sou rústico, rapaz. Sou de Goiânia, rapaz. Quero eira, mano. Não, mas o senhor vai ficar arrumadinho, já vai ficar. Rapaz, não tem uma risquinha, gente. Aí de 6 em 6 meses. Aí volta lá, não é assim, irmãos? Não é assim ou não é? Volta lá, chega lá assim, ó. Doutor, me ajuda, pelo amor de Deus. É o doutor. Irmão, ficou uma curvona assim na sobrancelha, não fica? Essa sobrancelha não desce mais, gente. Símbolo da Nike, a maior propaganda da Nike. Rapaz, um dia a bispa chegou lá em casa de jeito. Falei, bem, da onde você... Bem... Qual que eu falei? Sai em nome de Jesus! Gente, eu olhei para aqui e falei, bem, o que está acontecendo? Gente, a médica da Sofia, ela ria assim, ó. Não é, minha filha? Eu gosto de falar alguma coisa para ela rir. Meu Deus. Irmãos, não mexe nada, Zé. Tá tudo assim. Tá tudo enchidinho. Ela... Irmãos, falar, chorar e rir é a mesma coisa. É uma... É a mesma, não muda. Irmão, nós estamos perdendo a expressão. Meu Deus do céu, rapaz. Irmãos, botox na lei era pegar? Não é não? Ah, então na graça não é também não, gente. Irmãos, aqui tinha que chamar bomba tox. Não é botox. Eu estou pregando contra não, tá bom, irmão? É só porque eu achei engraçado a pastorada lá, né? Achei bonito. Você queria levar eu lá, eu falei, não, eu sou rústico mesmo. Que ninguém mexe nessa estrutura. Na época da lei eu tinha que ser fiel. Não tinha ou não tinha? E na época da graça? Tem mesmo? Por que diminuiu? Na época da lei não podia trocar de esposa? Não. Podia, irmão? Ah. Uai, na época da graça? Mas estão ensinando por aí que se você, homem, não vive bem com a sua esposa, você deve largar ela, porque Deus quer que você viva bem com alguém. É muita gente escondida. E uma nação em sofrimento por causa do esconderijo.
daqueles que foram chamados para ser e para fazer alguma coisa. Deus te chamou para ser e para fazer. Vou repetir, Deus te chamou para ser e Deus te chamou para fazer. Não adianta ser alguma coisa se você não vai fazer nada. Através do reino, Ele nos chama para ser filhos, mas Ele nos chama para fazer algo através deste reino. Você foi chamado para ser. Escute isso, e aqui eu termino. Você foi chamado para ser e para fazer, mas não pode se esconder. Foi chamado para ser, foi chamado para fazer, mas não pode se esconder. Não seja como Acabe, levantado na família real, para ser o rei de Israel, para fazer a nação de Israel caminhar em retidão. Se casa com Jezabel, se alinha. Quem se alinha com Jezabel se desalinha da palavra de Deus. Aquilo que te faz alinhar, estar alinhado com o que não é bíblico, você está sendo influenciado pelo espírito de Jezabel. E sabe o que vai acontecer? Eu vou repetir isso. Há poucos dias atrás recebi 2 apóstolos e um bispo aqui na igreja, irmão. Sabe o que eles vieram fazer aqui? Bispo, sabemos que o senhor tem uma provisão que eu não tenho hoje. E eu disse o que é. Precisamos de 24 cestas básicas, porque tem 24 pastores na PL passando fome. Jezabel mata os profetas na mesa. O espírito de Jezabel tem tentado assolar Goiânia. Se há pastores passando fome, irmãos, é porque esse espírito está cirandando dentro das igrejas. Ele não vai permanecer dentro das igrejas e nem nos ares dessa cidade, irmão. Você crê nisso? Esse espírito será arrancado pelo anjo do Senhor dos ares dessa cidade. Esse espírito será levado para terras áridas e acorrentados ali para a eternidade, em nome de Jesus. Nós que fomos chamados para ser e para fazer alguma coisa, se não estamos sendo, se não estamos fazendo, é porque estamos escondidos. E se estamos escondidos, é porque o espírito de Jezabel nos ameaça. A igreja não tem que ter medo desse espírito. Esse espírito não vai calar o povo de Deus. Porque ainda tem gente que tem coragem de dizer, não chove até segundo a minha palavra. Porque o que eu falo, Deus garante o que eu falo. Aquilo que você fala alinhado à palavra de Deus, Deus se envolve. Vou repetir. Aquilo que você diz alinhado à palavra, Deus se envolve. 3 anos e meio não choveu. O que você fala hoje, Deus se envolve com isso. Deus quer se envolver com a igreja nessa cidade. Nós estamos orando, irmãos. Nós estamos orando. As igrejas desta cidade se encherão, lotarão, sim. Mas essa igreja estará na rua ganhando as almas, atrás dos perdidos, batendo na porta dos lares, de porta em porta, de casa em casa, de alma em alma, de vida em vida. Nós, a igreja do Senhor, estará nas ruas desta cidade, porque nós não estaremos escondidos. A igreja vai matar a fome dos necessitados dessa cidade em nome de Jesus. A igreja vai cuidar dos órfãos, a igreja vai alinhar as viúvas no reino de Deus. A igreja vai fazer alguma coisa. Estaremos vivos, firmes, e as autoridades terão que se submeter ao governo do Espírito.
estava diante do prefeito em São Paulo. Eu disse a toda a sua equipe, os chefes de estados, o prefeito queria que eu fosse lá para orar e abençoar ele. Eu fui para isso. Mas a palavra para o prefeito, até então Deus não havia me revelado. Sabe qual foi a palavra, irmão? Prefeito, se arrependa das suas iniquidades, para que haja livramento ainda no seu destino. Os próximos dias serão difíceis, prefeito. Se arrependa das suas iniquidades. É a primeira oração. Segunda oração, prefeito. Se arrependa da iniquidade do seu governo. Terceira oração, prefeito. Se arrependa das iniquidades de todos os governos que passaram por esta casa. Isto vai livrar a tua vida e vai livrar esta cidade da desgraça. E depois de estabelecer a palavra, irmãos, levantamos as nossas mãos e começamos a declarar: venha o teu reino neste lugar, venha o teu reino nesta prefeitura, venha o teu reino nesta casa, venha o teu reino sobre este governo, venha o teu reino sobre essas famílias, venha o teu reino sobre a cabeça desta cidade. Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui. Ele está aqui. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória e glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória e glória. Senhor, de glória.